Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido aos domingos no canal 49 de Fresno às 7 horas da tarde e repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Claro que na internet podem vê-lo a qualquer hora do dia ou da noite. Basta ir ao knxt.tv e depois imprimir o botão que diz YouTube e lá vão ver as nossas caras e assim não precisam de esperar pelo domingo às 7 horas da noite, é a qualquer hora. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac Menezes, de Orange Cove. Boa tarde, Sr. Padre, como é que está? Olha, vai-se andando. Muito bem. E então, e por aí? Por aqui, olha, o dia 1 de maio. 1 de maio. Já estamos no dia 1 de maio, é o 6º domingo da Páscoa. O tempo pascal já vai chegando ao fim. O dia 1 de maio este ano cai num domingo, ainda bem. Yeah. É o dia que eu mais trabalho, o dia de trabalhadores. Os padres trabalham duro o domingo. Alguns, não a todos. Se a gente pensar que todos trabalham muito, estaríamos muito enganados. Mas não se diz isso aqui assim diante desta gente toda. As pessoas sabem que as pessoas não são todas. E então, de hoje a 15 dias já o Espírito Santo, as festas do Espírito Santo aí por toda a banda. Olha, ainda bem. Vai pregar muitas festas do Espírito Santo este ano ou ainda não sabe? Não. Eu já sabe que para mim é muito difícil porque a minha prioridade é a paróquia. Claro. Então, também são poucas pessoas que me pedem. E este ano teve 2 que me pediram, tive que dizer que não. Até agora só tenho uma saída. Vai ser por causa que é o Manuel Menezes, que ele é irmão do padre, que era das 12, eu acho que das 12 de Santa Bárbara. Também é das 12 de Santa Bárbara? Eu não sei bem se ele é de Santa Bárbara, mas esteve muito tempo nas 12 Ribeiras e é que fez o grupo de folclore. Yes. Agora esquece-me o nome dele. Eu também me esqueci, mas não sei se é de Brito, não é? É João de Brito. João de Brito, isso mesmo. É João de Brito. Mas também tem Menezes, não. Deve ter. Os nomes às vezes são muito compridos. Pois é. E depois então esse Manuel foi franciscano, não, ele teve com os franciscanos, mas nunca chegou a ser ordenado, e teve no Brasil, e depois saiu, casou-se, e veio aqui para a Califórnia, está em Watsonville. E depois já há 2 ou 3 anos que ele anda atrás de mim, para ele ir lá, somente no ano que ele aqui ia ser presidente da festa. Olha, faz sentido. E depois calhou, porque está no o Mission Appeal, que uma vez por ano mandam alguém para o Mission Appeal, que por acaso é o padre Pacheco, o senhor Paco de Turlock? de Ele Turlock. mora em Turlock, parece. Tive uma sorte quando eu vi que era ele. Ele então vai-me substituir no domingo, dia 22 deste mês. E então aí vou poder ir a Watsonville. É a única maneira de eu poder sair. Olha, está bom. E também qualquer dia pode começar uma festa do Espírito Santo em Orange Cove. Não, graças a Deus, não. A tradição é outra lá naquela gente. Pois, claro que é. É assim mesmo. Muito bem, então mês de maio, mês de Maria. Estou lembrado em criança lá nas ilhas, a devoção do mês de maio e a devoção à noite na igreja, as pessoas juntavam. Sabe, e falando nisso, no mês de maio, eu não sei se o senhor acompanhou a imagem peregrina. Foi aos Açores. Foi. E eu, para dizer a verdade, eu fiquei muito impressionado da quantidade de pessoas que foram esperar a imagem de freguesia para freguesia. Mesmo na cidade de Angra, fizeram uma procissão da Conceição até cá à Sé, e era um mar de gente, foi muita gente. Eu fiquei, para dizer a verdade, eu não esperava. Porque toda a gente sabe como é o estado da fé e o estado da igreja lá nos Açores. Sim. E eu fiquei muito surpreendido com a maneira como a imagem, como a fé foi demonstrada, como foi recebida. Muitos tapetes,
na Serreta, por exemplo, fizeram tapetes tal qual como se fosse a festa grande. Do Corpo de Deus? Não, da Nossa Senhora dos Milagres. Ah. Foi muito bem recebida, o que foi para mim, edificou-me, para dizer a verdade, e apenas diz, uma coisa dessas apenas diz que, ao contrário das pessoas pensam, ainda existe muita fé nos Açores. Yeah. A única coisa talvez seja falta da Igreja para trazê-la cá para fora, ou a cultura, ou a que seja, mas que existe a fé, existe. Agora, como é que podemos motivar as pessoas a voltar a viver aquela fé com o mesmo entusiasmo que viviam há tantos anos? Yeah. Daqui a um ano, deste mês a um ano, faz 100 anos das aparições em Fátima. E o Papa possivelmente vai vir a Fátima celebrar o centenário e vai haver grandes celebrações em Portugal comemorando os 100 anos das aparições. Acha que Nossa Senhora já está concedendo graças especiais na preparação do centenário das aparições, com a sua ida aos Açores e o entusiasmo do povo? Isso eu não sei. Eu acho que isso é... eu acho que especiais não há nada especiais. É a mesma graça de todos os dias, que é a sua proteção, o seu manto. Sim, mas nas ocasiões especiais, Deus vale-se das coisas humanas, não é? Sim. E por isso a gente faz celebrações especiais por isto e por aquilo e por aquele outro. Já o povo de Deus no Antigo Testamento tinha as suas celebrações especiais e que Deus é que orientava e eu quero que me façam essas festas. Eu penso que o centenário das aparições, que vão ser uma ocasião especial para a nação portuguesa e talvez para o mundo inteiro, mas sobretudo para a nação portuguesa, que tanto tem feito para levar a devoção de Fátima a tantos países do mundo, não é? Hoje em dia a estátua de Nossa Senhora de Fátima vai a outros países, não é só os Açores, até já esteve aqui, fui vê-la a Leighton há anos. Não sei bem se ela correu a América inteira ou só aqui, mas isso reaviva sabe, e nós este ano estamos neste ano especial também, né, da graça. Yeah. Assim que isso é verdade. Agora, se tem alguma coisa especial ou não, oxalá. Isso seria bom. Yeah. Bem, até o próprio Presidente da República Portuguesa, quando foi visitar o Vaticano aí há umas semanas, tão depressa ele foi eleito Presidente, creio que 2 semanas depois foi visitar o Papa e fez-lhe esse convite e esse pedido que ele viesse a Fátima a ajudar nas celebrações do centenário das aparições de Fátima. E até queria que o Papa não viesse só um dia e voltasse para o Vaticano, mas ficasse também. O Cardeal Patriarca de Lisboa também fez esse pedido em público ao Papa. Só não venha só naquele dia, faz a cerimónia e já vai dormir a casa. Fique connosco em Portugal e participe noutras atividades, não sei o quê. Isto agora naturalmente que vão organizar isso. Mas isto tudo, estamos a falar nisto por causa de estarmos no mês de maio, mês de Maria. E é tão bonito que esta devoção do povo português continue, não é? Sobretudo a devoção da reza do terço. Seria tão bonito se a gente fizesse um esforço que no mês de maio rezávamos o terço todos os dias. E outras celebrações que venham a propósito neste mês de maio para honrar Nossa Senhora, não é? Há 2 ou 8 dias tem a festa de Leighton, a festa de Nossa Senhora de Fátima em Leighton, e há outras festas de Nossa Senhora por toda a parte. Creio que também há em Watsonville, não há uma festa de Nossa Senhora de Fátima ou 2? Isso não sei. E em Tolar, e em muitas bandas. Bem, os Atos dos Apóstolos. Bem, vamos a eles. Antes que eles nos digam que é tempo do intervalo. Ora, está bem. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberam a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então
decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Decidiram escolher, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, Silas, homem de autoridade entre os irmãos, mandaram por eles esta carta. Os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns de vós foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviar, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expressaram a sua vida pelo nome, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitiram a viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo nos decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas, que são indispensáveis. Abster-vos de carne imolada aos ídolos, de sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedeis bem, evitando tudo isto. Adeus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, já é tempo do intervalo, mas aqui convém saber que estamos então a falar do primeiro concílio de Jerusalém, ou o concílio de Jerusalém, para decidir se era preciso circuncidar os que se convertiam ou não. Bem, caros amigos, a gente, quando voltar, vai desenvolver um bocadinho mais esse tema, mas por agora vamos fazer um intervalo de 1 minuto. A gente volta. Até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Então, na primeira parte, nós ouvimos a leitura do que é que aconteceu na Igreja Nascente. Padre Isaac, isto foi dos maiores, se não o maior problema que a Igreja teve. Quando a Igreja se expandiu além fronteiras e começou a trazer os gentios à fé, aqueles que eram judeus e cristãos, queriam que os pagãos, ao entrar na Igreja, também se circuncidassem, tornassem-se membros da fé judaica ao mesmo tempo que eram cristãos. Isto deu um problema enorme. Isto podia ter dividido a Igreja imensamente. Sim. Logo no começo. Bem, é verdade. E isso é uma demonstração daquilo que nós falamos a semana passada, que é da organização da Igreja, em que havia este ponto que estavam a discutir, e a Igreja reúne-se, organiza-se. E antes do concílio, a Igreja de Jerusalém envia mensageiros, cartas
E depois disso acaba por haver essa reunião em Jerusalém para porem as coisas em pratos limpos, para discutirem, falarem, etc. E isso é um produto de como a organização funciona. Yeah. Agora, o problema foi maior do que a gente pode pensar, porque lendo isto assim, a gente pensa, havia assim um problema, mas foram a Jerusalém, resolveram isso, como a quem, eu vou à cidade amanhã e vou resolver assim uma meia dúzia de voltas. Não, esta era grande, porque havia muita gente que acreditava a sério que tinha que se circuncidar estes adultos que vinham de fora e entrar na igreja. E, é claro, o mais ardente defensor do contrário era São Paulo, que dizia, não é para a circuncisão que a gente se salva, ou que a gente recebe a graça, ou que os nossos pecados são perdoados, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E a gente hoje, 2000 anos depois, sabe isso. Isto já não é um assunto importante para nós hoje. Bem, eu acho que não é bem assim. Eu acho que é óbvio que já a questão central aqui continua a ser a mesma, que é os nossos costumes culturais, os nossos costumes da sociedade são ou não compatíveis com a nossa fé. E isso é sempre uma grande discussão, porque os primeiros cristãos eram todos judeus, era tudo a mesma cultura, era tudo a mesma tradição, era fácil. Quando começaram a abrir-se a outras pessoas que não eram judeus, outra cultura, outros costumes, e aí é quando começou a haver esse choque. E eu acho que mesmo dentro aqui da nossa igreja, aqui nos Estados Unidos, é um pouco disso. Porque aqui a igreja tem gente, todo o mundo com diferentes costumes, diferentes tradições, diferentes maneiras de ser igreja, e às vezes é muito difícil de pensarmos, como o senhor começou a dizer, do essencial da nossa fé, daquilo que é que nós temos em comum, daquilo que é a mera questão cultural e daquilo que é o essencial. E aí São Paulo é aquele, mais que ninguém, que começa a dizer esta coisa de circuncisão e de carnes e o que é que se come e o que é que não se come. Isso é secundário à fé. E é como hoje, eu acho. Às vezes é preciso dizer isso às pessoas. Bem, até mesmo as nossas celebrações religiosas têm uma mistura de várias tradições. As festas do Espírito Santo, por exemplo, com rainhas. Isso penso que já é um bocadinho de inculturação da parte americana, em que os nossos portugueses vieram para a América e viram rainhas assim em certos eventos e depois adicionaram-nos às festas, e até que agora já levaram isso também para os Açores. A gente tem a tendência a assimilar as coisas da sociedade em que vive, e isso é normal. Mas é claro, a Igreja tem que zelar pelas coisas que são da fé e pelas coisas que não são da fé. E foi o que a Igreja fez naquele tempo. Ainda os apóstolos eram vivos, e então com eles é que tinha que se tomar esta decisão, com Pedro presente, e foram Paulo e Barnabé e outros, foram a Jerusalém expor as circunstâncias que tinham encontrado na sua pregação na primeira viagem apostólica que lemos domingo passado, e a primeira viagem missionária, e agora eles estudaram o assunto, tomaram uma decisão, informaram as comunidades das suas decisões, e agora vamos para a frente, não é? Bem, e vamos para a frente. Vamos ao Evangelho. Vamos para a frente. Vamos para a frente. O Evangelho de hoje continua de São João. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos e Ele, e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que eu ouvis não é a minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou a dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto de vós, se me amais. Ficareis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes de acontecer, para que quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, Sr. Padre, tem muitas coisas nesta leitura do Evangelho que ouvimos hoje. Não vamos naturalmente poder falar em tudo, mas a primeira coisa que me choca não, mas que me vem à mente é que o Pentecostes é de hoje a 15 dias e a gente vê que as leituras já nos estão a orientar nessa direção, como que a preparar-nos para a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo, que vai vir. Será que é essa a intenção da Igreja, o escolher estas leituras? Eu acho que sim. E também o próximo domingo também vai por esse tempo. Também porque a própria leitura o diz, que Nosso Senhor assim fez isso e disse estas coisas para prepará-los, porque eles nunca tiveram essa experiência do Espírito Santo. Então, quando nós não temos uma coisa, quando nós não temos a experiência de algo, quando acontece, pode ser que passe despercebido. Pois a gente, por exemplo, na escola, quando eu trabalhava na escola, a gente procurava ter passeios da escola porque, por exemplo, havia crianças que nunca tinham visto o mar. E se estavam a ler uma passagem numa lição que falava do mar, aqueles que sabiam bem o que era o mar tinham uma compreensão maior do que é que se tratava. Se eu nunca vi o mar, então ali uma lição, e estão a falar no mar, uma coisa lá longe, mas que eu nunca vi. E a gente procurava dar várias experiências, vários backgrounds aos alunos para eles poderem absorver mais da lição. Pois também aqui o Espírito Santo é uma certa novidade, embora ele no dia da ressurreição já tenha soprado sobre eles e disse recebe o Espírito Santo, etc. Mas o Espírito Santo e a missão do Espírito Santo é uma coisa nova. E é interessante, Jesus diz que enviará o Espírito Santo e ele vos recordará tudo o que eu vos disser. Quando leio isto, faz-me lembrar que quando Jesus dizia coisas aos apóstolos, os ensinava, aquilo passava por cima da cabeça. Eles não captavam nenhuma parte daquilo que Jesus estava ensinando, como na última ceia, ainda a discutir quem era o maior e coisas assim. Não se apercebiam do grande mistério que se estava a realizar, etc., naqueles dias. E Jesus disse, mas o Espírito Santo vai-vos recordar tudo o que eu vos disse. E, portanto, tudo o que Jesus ensinou aos apóstolos, na altura em que eles ainda não estavam preparados, o Espírito Santo agora vai-lhes recordar. Ele diz, e vos recordará tudo o que eu vos disse. E o Espírito Santo continua a fazer isso na Igreja, a recordar a nós hoje as coisas que Jesus disse naquele tempo, o que é que elas significavam e qual é o impacto, ou o que é que o impacto que deve ter nas nossas vidas aquilo que Jesus ensinou, não? Exatamente. E também outro ponto que eu tirei é a conexão entre amar Deus e cumprir com a sua palavra, em que as duas coisas não podem ser distintas ou separadas. Muita gente pensa que sim, muita gente diz que ama a Deus e que está tudo bem,
E podem fazer o que quiserem. E pois. fazem o que querem e não só o que querem, fazem tudo o contrário do que manda a lei, mas são duas coisas diferentes, porque bem, também Nosso Senhor disse que muitos dirão Senhor, Senhor, e o Senhor não os vai reconhecer. E até parece um pouco meio infantil de dizer, então se a gente fizer o que eu quero, agora Deus vai gostar de mim. Parece infantil, mas não é. É pura realidade. Se eu gosto de alguém, vou querer contentar essa pessoa. Vou querer passar tempo com ele. Vou querer respeitá-lo, fazer o que ela quer. Porque eu reconheço, quero estar com ela, quero fazer para contentar. Não é assim tão infantil, eu acho. Yeah. E a frase é muito simples, mas tem muito conteúdo. Quem me ama, guardará a minha palavra. Então, se eu quero saber se eu amo ou não a Jesus, eu devo ver isso na minha vida. Exatamente. Não é? Eu guardo a palavra do Senhor ou não? Se eu não guardo, não preciso estar a duvidar, eu amo a Deus ou não? Não, se eu não guardo a palavra de Deus, eu não o amo. É bastante simples. Bem, eu tornaria a dizer, estamos no mês de maio, e eu penso que a maior discípula de Jesus foi Nossa Senhora. Quem me ama guardará a minha palavra. O meu Pai amará. E nós viremos a Ele, faremos nele morada. Nossa Senhora foi esta grande discípula que amava Jesus e ouvia e escutava a palavra de Deus, aguardava no seu coração e a cumpria diariamente. E volto ao tema de que estamos no começo de maio. É que é a altura de formular um plano, de aprofundarmos um bocadinho mais a nossa espiritualidade, amando e imitando a Nossa Senhora. Caros amigos, olha, a gente distraiu-se a falar, o tempo passou-se, já lá vão 30 minutos, mas foi uma alegria estarmos aqui a ouvir, a meditar e a conversar sobre a Palavra de Deus. Estamos no 6º domingo da Páscoa. Devemos amar a Jesus e guardar a sua Palavra. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.